Fala galera, meu nome é Rodrigo, vocês estão no canal Rodrigo Altar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre um assunto que eu nunca trouxe aqui no canal antes. A gente vai bater um papo sobre luta, mais precisamente ali o que aconteceu com o José Aldo no UFC 237, por conta das farpas que ele trocou com o Pará, jogador do Flamengo, lá durante a pesagem do UFC. O José Aldo foi derrotado nesse UFC, perdeu por pontos. E a gente vai falar aqui basicamente de um assunto que eu não manjo nada, absolutamente nada, que é o que acontece com o desempenho dos atletas, dos esportistas, profissionais e até não profissionais, amadores, quando eles alcançam ali a faixa etária de 30 anos. Por que a gente perde tanto desempenho assim? Vou falar um pouco da minha experiência e também do que eu vi aí com outros jogadores e lutadores. A gente vai fazer uma mescla aí, talvez o vídeo fique interessante, principalmente para você que curte esporte. Então, vamos lá pro vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Porra, foca aí. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores no link da descrição, Terabyte Shop, GTEC Informática e GVGMOL para o Windows original. E vamos lá pro vídeo. Placa de vídeo, processador e hardware na Terabyte, parceiro. Compra lá, links na descrição. Baratinho, maluco. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVGMOL. Links na descrição. Bom, pessoal, eu nunca falei de luta aqui no canal porque eu acho uma parada meio grosseira, meio grotesca, né? Embora eu sempre tenha acompanhado desde pequeno, hoje em dia eu paro pra pensar assim e falo, caralho, pô, você bota dois caras dentro de um octógono ali e os caras ficam se batendo como se não houvesse amanhã e um monte de gente aplaudindo, né? E pagando pra isso e gerando todo um dinheiro milionário. Fala, caralho, que parada louca, né? Mas, em contrapartida, aquilo ali é um esporte, existe o respeito de ambas as partes, dos atletas, da comissão técnica dos atletas, do camping deles, das próprias academias, e tira muita gente da pobreza, principalmente aqui no Brasil. Então, quando eu era pequeno, eu sempre gostei de porrada, né? Pô, a brincadeira preferida, mais legal que existe é porrada, né? Então, eu sempre gostei de porrada. E quando eu era pequeno, eu assistia tudo que tinha de porrada. WWF, WWE, WCW, NWO, todas essas paradas que passavam assim, jogo de luta. Eu era louco nessas paradas. Até que um dia o parceiro meu, Tadeuzão, porra, apareceu com uma fita, mané, do UFC. 3 fitas lá que ele tinha, UFC 1, 2 e 3. Pô, vocês têm que ver esse cara, mano. Royce Gracie. Ainda tem umas lutas proibidas do irmão dele que é mais foda que ele, Rickson. A gente, caralho, que porra é essa? Aí a gente assistia aquela porra, ficava louco. Só queria saber de brigar, de brincar de luta. Então eu comecei a acompanhar luta desde bem pequenininho ali, sei lá, 7, 8 anos. Pegava as fitas escondidas e assistia sem minha mãe nem saber, né? Que eu tava vendo os caras se matar dentro da porra lá do... Ainda bem que eu sempre fui um cara, sei lá, normal, né? Nunca fui uma pessoa agressiva, embora eu gostasse, curtisse uma porrada. E depois, um pouco mais velho, eu comecei a ver o Pride. Na época, no Premiere, lá tinha no canal Combate no início. E eu assisti o Pride, eu gostava do Igor Volchante. E também do Vanderlei, dos brasileiros, né, que tinha lá, Rodrigo Minotauro e tal. Até que eu conheci o Mirko Crocop. Aí o Mirko Crocop foi o meu lutador preferido ali durante toda a trajetória dele. E eu vi o Mirko Crocop subir, descer e depois subir de novo. E isso é muito estranho. Eu vou falar pra vocês por que aconteceu com o Crocop. Ele teve um derrame, né? Depois da última luta dele com o Roy Nelson, ele venceu 7 vitórias, nenhuma derrota em rematch. Mas ele teve um derrame e acabou se aposentando de vez aos quase 45 anos, alguma coisa assim. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre tudo isso. O que aconteceu lá no UFC 237? Na pesagem, o José Aldo é um cara zoeira, né? E ele joga várias peladas aqui pelo Rio de Janeiro. Já vi, tem vários amigos meus que tem foto com o José Aldo nas peladas ali, louca. E nego fala que ele é um cara gente boa e tal.
E ele é um cara flamenguista doente. Ele queria ter sido jogador de futebol e não lutador, né? Só que a vida, ele batia muito mais do que sabia jogar bola. E acabou sendo lutador. E os repórteres sabem que ele gosta do Flamengo, pra cara que ele acompanha os jogos, que ele vai no estádio. E os repórteres ficam sempre ali, chegando, dando uma zoadinha, querendo que ele fale alguma coisa polêmica, né? Que ele deu uma zoada. E dessa vez ele deu uma zoada no Pará, porque o Pará foi expulso lá aos 19 minutos do segundo tempo contra o Peñarol, lá no Uruguai, e o Flamengo, se não fosse as ceras de Vitinho, teria sido eliminado, talvez, né? Poderia ter sido eliminado, porque o Pará foi expulso aos 19 minutos do segundo tempo. E o Zé Aldo falou, pô, Pará é brincadeira, Pará tinha que pegar ali três jogos de gancho, de expulsão, por causa da expulsão e tal. E o que aconteceu? O Zé Aldo foi pra luta, no UFC 237, e perdeu a luta, por pontos. O Zé Aldo perdeu pro McGregor lá a primeira vez, depois perdeu 2 pro Max Holloway. E, bom, ele fica dizendo, agora vou me aposentar e tal. Beleza, e o Pará foi lá no Twitter e mandou uma mensagem de apoio pro Zé Aldo, que boa parte da mídia falou como se fosse tratou como se fosse um golpe de misericórdia. Ó, tá vendo? Nada como um dia após o outro. O Pará falou lá, pô, força do Zé Aldo, na vida não importa quantas vezes você cai, sim quantas vezes você levanta, e eu desejo melhor pra você, alguma coisa assim. E o Zé Aldo parece que não respondeu ainda, né? E eu achei que foi sincero da parte do Pará. Não acho que tenha sido uma parada para tirar uma onda com a cara do Zé Aldo, até porque poucas pessoas são aquelas que não gostam do Zé Aldo, né? Pelo menos ele parece ser um cara bacana. E as pessoas que conhecem ele, que eu conheço, também dizem que ele é um cara bacana. Mas vamos lá ao assunto, né? O UFC foi lá, Namajunas versus Jéssica Batista, e eu sempre torço uma bonitinha, né? Que é a Namajuna, puta que pariu, caralho, ela é muito gatinha, cara. E você vê assim como esse esporte ajuda os brasileiros. Quando você vê lá os lutadores lá de fora, pô, os malucos são tudo, porra, bonitão, caralho, tudo sarado, as mulherzinhas tudo bonitinha. Enquanto vai ver os lutadores brasileiros, são tudo surrado da vida. O cara tem uma cicatriz na cara, o outro, porra, era pedreiro lá, o Toquinho, que, porra, caralho, os caras têm uma vida bizarra, os caras saem daquela... Tem muita coisa bizarra que acontece. Por exemplo, o Renan Barão, quando era campeão do UFC, o cara morava na favela mesmo. O cara campeão do UFC e morava na favela. Então tem muita coisa bizarra ali que também rola, mas tira muita gente da pobreza. Então, o Zé Aldo perdeu a luta. Perdeu por quê? Porque ele cansou. Parecia ter sido ali porque ele cansou. Mas se você olha as lutas do Zé Aldo, desde mais ou menos quando ele lutou contra o zumbi coreano, Korean Zombie, você via assim, caraca, esse Aldo aí, maluco, ele não é mais o Aldo. Não é mais aquela máquina de brigar lá que ele era alguns anos atrás. Perdeu o ímpeto. Tá muito estratégico, tá pensando muito a luta. E o Aldo agora com 32 anos, né? Duas derrotas consecutivas, depois uma vitória, agora uma derrota. E ele vive dizendo que vai se aposentar e tal. E eu começo a pensar, cara, o que acontece com o corpo e a mente dos atletas quando eles se aproximam, ultrapassam ali a faixa de 30 anos. E uma vez eu vi uma entrevista com o Kaká que abriu muito a minha cabeça para isso, porque quando eu era pequeno, eu era pica, maluco, no futsal. Eu era bom de bola, realmente era bom de bola. Chutava com as duas pernas, rápido, driblava pra caralho. Depois que eu saí do futsal, eu comecei a caber... Então, todos os fundamentos eu tinha. Passe bom com as duas pernas, corria pra caralho, rápido pra caralho. Eu me chamava de Sonic quando eu era pequeno, meu apelido era Sonic. Cabeceava pra caralho, hoje em dia eu ainda cabeceio pra caralho. Mas quando você chega ali nos 25, 26 anos, você já começa a falar assim, pô, não vou ficar driblando mais igual um maluco, é muito fácil, muito mais fácil você tocar a bola, sair aqui na cara do gol
e fazer jogadas dessa forma, uma jogada mais pensada. E quando você chega nos 30 anos, parece que o teu corpo já não acompanha mais a cabeça. Então vamos para a entrevista do Kaká. O Kaká deu uma entrevista e o Galvão sempre ficava: Kaká, quando vai voltar as arrancadas, cara, as arrancadas? E aquelas arrancadas do Kaká eram, se você for olhar de uma forma, sei lá, se você for analisar aquilo ali, eram jogadas bizonhas. Eram jogadas bizonhas que só jogadores muito inexperientes fazem, né? Mas aquelas arrancadas do Kaká foram justamente o que transformaram o Kaká no Kaká. E ele fez aquilo ali mais ou menos até o quê? 25, 26 anos. Depois ele parou. E quando o Galvão Bueno questionou isso, lá quando fez aquela matéria lá, falando sobre a aposentadoria do Kaká, o Kaká falou: pô, Galvão, quando a gente alcança uma certa idade, a gente começa a pensar o jogo de uma forma mais técnica, trabalhar mais as jogadas na tua cabeça, porque você percebe que, pô, por que eu vou dar uma arrancada aqui do meio campo, bizonha, e provavelmente eu vou perder a bola lá na frente, porque é uma jogada que tem a probabilidade muito pequena de dar certo, passar por 1, 2, 3, 4. Então você vai lá, faz igual o Obi Mikkel, pá, dá aquele tapa do lado ali, e vai pensando a jogada, e assim nascem os jogadores estilo Obi Mikkel, né? O meio campo passa ali dos 26, 27 anos, ele começa a ficar muito mais prudente nas jogadas e não fazer bizarrices lá como o Kaká fazia, e dava muito certo. Aí o que acontece? Você perde aquele ímpeto teu lá do início. Por exemplo, o Kaká, por exemplo, tantos outros jogadores e lutadores. O cara entra no ringue e ele fala assim: porra, eu tenho que economizar o meu gás, eu tenho que pensar mais a luta, eu não vou mais sair dando porrada, eu não vou mais entrar igual um demônio cheio de ódio. Eu vou ficar ali, vou estudar a luta, vou estudar o adversário. A mesma coisa acontece no futebol. E quando você percebe que, de certa forma, você era muito mais agressivo, você era muito melhor, você era muito mais rápido, você tinha muito mais mobilidade, você era um jogador mais interessante, por exemplo, quando você chega ali por próximo dos 30 anos e tal, você fala: pô, preciso voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, a driblar, a correr, a cortar o espaço e bater no gol, em vez de dar mais um passe, você dá no gol. Precisa voltar a ter aquela agressividade. Você tenta fazer isso, e aí acontece uma parada muito louca, porque o teu corpo não responde mais. A tua cabeça pensa, né? Você fica muito mais experiente ali taticamente, mas o teu corpo já não responde mais. E eu senti muito essa porra depois que eu passei dos 30. Porque você começa a errar consecutivamente coisas que você fazia simples. Muitas vezes até falta gás e tal, mas você nota que não é só o gás. Parece que existe uma dissociação ali entre a forma como funciona o teu cérebro e o teu corpo. O corpo não acompanha mais. Isso é o que eu tenho na minha cabeça. O corpo não acompanha mais. E isso acontece com os jogadores de futebol, isso acontece com lutadores, e é basicamente isso que eu vejo acontecendo com o Zé Aldo. Quando é no caso dos jogadores, você consegue esconder muito mais isso, fica mais evidente, é claro, em jogadores que sempre foram fora de série, mas quando chega ali numa idade, igual no FIFA, né, isso é tão real que até nos jogos eles implementam isso. Quando o cara chega ali 30, 31, os atributos começam a cair, né, e isso provavelmente porque o cara já não é mais o mesmo, né. E isso acontece muito mais visivelmente com lutadores. Por exemplo, o Crocop, quando chegou ali na faixa dos 30 anos, ele começou a perder para todo mundo. E você via assim, pô, o cara não cansa. Não é o preparo físico, que o cara continuava no shape ali. Porra, bonito pra caralho, forte. E continuava forte, continuava rápido, mas não vencia as lutas. E assim como o Crocop, o próprio Igor Volchante.
que era o cara que eu acompanhava lá no início, antes de conhecer o Cro Cop. E todos esses lutadores, quando chegam ali perto dos 30, 31, os caras começam a virar saco de pancada. Saco de pancada entre aspas. Começam a perder as lutas. Começam a perder as lutas. E depois de um certo momento, quer dizer, existe essa dissociação ali do cérebro com o corpo, igual o Gyodai, né? Meu corpo, minha cabeça. E depois de um certo momento, aquilo ali parece que volta a se encontrar e o cara parece que consegue encontrar ali sei lá, não vou dizer um meio termo, mas ele consegue encontrar uma nova forma, né? Parece que o cérebro do cara consegue encontrar uma nova forma de lidar com as limitações que o corpo dele apresenta já naquela idade. Quando chega lá nos 33, 34 anos, o cara volta a vencer, como é o caso dos lutadores, né? O jogador ele nem sempre joga ali até muito tempo, mas a gente vê exemplos, assim como, por exemplo, o próprio Raul, que eu fui um cara que acompanhei bastante. Ele, quando chegou ali nos 30, só voltou a jogar realmente o fino do fino, continuou jogando bem, mas só voltou a ser o Raul lá dos meados de Real Madrid com 33. Raul jogou até 37. O Zidane, que estava morto no Real Madrid lá em 2005, 2004, ali estava meio apagadão, pegava um banco e tal, só voltou ali na Copa de 2006. E a gente teve outros jogadores e outros exemplos de lutadores também, que isso acontece. Então, o que acontece com o corpo e com a cabeça dos atletas quando eles aproximam ali dos 30 anos? Eu tenho essa dúvida. Eu não sei o que acontece. Entendeu? Eu senti que em determinado momento você começa lá nos 25, 26, eu era muito burro, fazia uma jogada que não ia dar certo e tal, você começa a pensar o jogo de certa forma, e quando você chega ali nos 30, você quer voltar, retroceder, o seu corpo não acompanha mais a cabeça, você fica mal durante um período e depois você volta. Depois tudo volta ao normal, né? Só que você também já não é mais o mesmo, você já não tem mais o mesmo gás. Mas não é só o gás. Não é só o gás. Acontece com muitos jogadores, isso não acontece com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, com o resto acontece com todos. E eu queria entender isso. Queria saber se alguém tem experiência, se alguém acha, o que alguém acha, o que o pessoal acha sobre isso aí. É lógico que provavelmente os lutadores eu não sei, né? Não sei, mas que eles devem ter algum acompanhamento psicológico, alguém que fala sobre esses tipos de limitações, o que acontece com ele. Mas me parece claramente que o José Aldo agora, ele entra exatamente, já tinha entrado lá, porque a última luta que ele venceu, a gente não pode falar de sorte, né? Mas era uma luta que ele estava tomando um atraso do cara, mas venceu. E já parece que já entrou lá desde os 30 anos também na mesma coisa. O corpo não acompanha mais a cabeça do cara e se junta ali com a perda do ímpeto dele, da agressividade. E o cara, durante um período, ele passa a ser um esportista, um atleta comum, né? E depois ele volta com tudo. Foda que o tempo passa muito rápido também. Então, pessoal, o que vocês acham disso tudo, cara? O que vocês acham disso tudo? O que acontece com a cabeça dos esportistas, dos jogadores? Eu falo futebol aqui e luta porque é o que eu mais acompanho, né? Não acompanho rugby, cricket, futebol americano, nada disso. Acompanho futebol e luta. Então, eu queria saber do pessoal, se alguém tem uma explicação aí biológica para isso, que diabos acontece? Porque eu tenho certeza que não é só gás, não é só fôlego, não é só preparo físico. Tamo junto, é nóis e até a próxima!